Olá, turma! Vamos começar nossa aula de ciências e vamos continuar falando sobre reprodução e sexualidade. E hoje vamos dar ênfase às contracepção e prevenção. Vamos começar lendo essa tirinha que diz assim: Doutor, meu filho acaba de engolir minha pílula anticoncepcional. O que é que eu faço? Aí o médico responde: diz para o seu marido usar o preservativo. E então a mulher fica com essa cara no último quadrinho, né? Como quem diz, e o meu filho? Porque na verdade o comprimido não ia fazer efeito nenhum para a criança, mas para a mãe que ficar sem tomar, aí sim vai fazer algum efeito. Todo ser humano tem o direito de decidir se quer ter filho, quantos filhos deseja ter e quando é o melhor momento para tê-los. Isso faz parte do que se conhece como planejamento familiar, um direito garantido por lei que está na Constituição brasileira. Quando não se deseja uma gravidez, pode-se usar métodos contraceptivos. Alguns contraceptivos também atuam prevenindo a transmissão de agentes infecciosos durante o ato sexual. É o caso dos preservativos masculinos e femininos, mais conhecidos como camisinhas. Em geral, os métodos contraceptivos não são totalmente eficazes para evitar a gravidez. Assim, é possível saber escolher um método de prevenção mais adequado ou combinar diferentes métodos de prevenção para reduzir as chances de uma gravidez indesejada. A decisão do melhor contraceptivo deve ser feita pelo casal, pois o sexo seguro é de responsabilidade compartilhada. E o que são métodos contraceptivos? São aqueles que têm como função evitar uma gravidez indesejada, sendo que grande parte deles não oferece proteção contra possíveis infecções durante a relação sexual. Vamos conhecer agora as pílulas anticoncepcionais. Elas são compostos de hormônio sintético, ou seja, produzido em laboratório, que são similares ao estrogênio e à progesterona produzida pelo ovário. Quando a pílula é tomada corretamente, esse hormônio inibe a ovulação e provoca alterações nas características do endométrio, dificultando a passagem dos espermatozoides. Este método contraceptivo não protege contra agentes infecciosos que possam ser transmitidos durante a relação sexual. O uso adequado das pílulas anticoncepcionais tem cerca de 99,9% de eficácia na contracepção. Ou seja, o seu índice de falha na prevenção de gravidez é cerca de 0,1%. Porém, esse método só deve ser utilizado sob orientação médica, pois a composição das pílulas podem ser contraindicada a mulheres com diagnóstico de enxaqueca e histórico familiar de acidente vascular cerebral, por exemplo. Algumas pílulas podem provocar efeitos colaterais, como enjoo, vômitos, dores de cabeça e no corpo, inchaço, sangramento, alterações do humor, entre outros. Assim, antes de usá-la, é importante consultar um ginecologista que forneça as informações deste medicamento e ajudará na decisão sobre este um bom método contraceptivo ou não. As pílulas anticoncepcionais também podem ser usadas no tratamento de algumas doenças, como a prevenção de cistos no ovário, ou para controlar a quantidade excessiva de sangue que algumas mulheres eliminam na menstruação. Esse uso também deve ser acompanhado por um médico especialista. Um outro método contraceptivo é o diafragma. O diafragma é um objeto semisférico feito de material maleável, normalmente látex ou silicone. Ele é inserido no canal vaginal e se aloja no colo do útero, atuando como uma barreira à passagem do sêmen. Assim, impede que o espermatozoide chegue ao ovocílio. Normalmente é utilizado junto com o gel espermicida, um produto que mata os espermatozoides, para aumentar sua eficácia como contraceptivos. Juntos, os dois métodos apresentam um índice de falha que varia de 6 a 16%. O diafragma não protege contra possíveis infecções durante a relação sexual.
O contraceptivo deve ser colocado a cerca de 2 horas antes da relação sexual, antes de qualquer contato entre o pênis e a vagina, e removido até 8 horas após a última relação sexual. Mas seu uso deve ser prescrito por um ginecologista, visto que o diâmetro do anel precisa ser compatível com o do colo do útero de cada mulher. Existe também o dispositivo intrauterino, conhecido como DIU. É um objeto flexível feito de plástico e revestido com cobre. Alguns deles têm o formato da letra T. Ele é inserido no útero da mulher por um profissional de saúde especificamente treinado para este procedimento e atua dificultando o encontro entre o espermatozoide e o ovócito na fecundação. O DIU pode ficar até 5 anos dentro do corpo da mulher e o seu índice de falha na anticoncepção é de 0,6 a 0,8. O DIU não protege também contra infecções durante a relação sexual. Além desses métodos, existem também aqueles que são conhecidos como métodos definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura e a vasectomia são métodos contraceptivos cirúrgicos. Geralmente, quem passa por esse procedimento não poderá mais ter filhos, pois ele evita definitivamente a possibilidade de gravidez. No Brasil, essas cirurgias são realizadas somente em pessoas com mais de 25 anos e em alguns casos especiais. A laqueadura é a cirurgia realizada em mulheres. As tubas uterinas são cortadas e as extremidades do corte são fechadas. Assim, o espermatozoide não são capazes de passar e não chegam ao ovocito, portanto, não há fecundação. Já a vasectomia é a cirurgia realizada em homens, onde os canais deferentes são cortados e as extremidades do corte são fechadas. Assim, o caminho percorrido pelo espermatozoide durante a ejaculação é interrompido e eles não conseguem chegar à uretra. A realização da cirurgia não interfere na produção dos hormônios sexuais, tampouco no desempenho sexual. Por isso, o homem que passou por ela continua tendo ereções normalmente e a ejaculação. Assim, depois da realização da vasectomia, é recomendada a utilização de métodos contraceptivos por cerca de 60 dias, porque alguns espermatozoides podem permanecer vivos dentro do canal deferente, na porção posterior do corte, e sairão junto com o sêmen ejaculado. Depois desse período, o sêmen não conterá mais espermatozoides. A laqueadura e a vasectomia não protegem contra possíveis infecções durante a relação sexual. E agora conheceremos os preservativos, também chamados de camisinhas. Há 2 tipos de preservativo, o masculino e o feminino. Em geral, são feitos de látex e contêm substância lubrificante. O preservativo masculino deve ser desenrolado na hora do ato sexual e colocado num pênis ereto, vestido completamente o órgão. Já o preservativo feminino pode ser colocado pouco antes do ato sexual e deve ser introduzido na vagina, com o anel menor para dentro e o maior para fora, abrindo ou podendo, como você pode observar nessas imagens. Os preservativos, eles funcionam como uma barreira para a deposição de espermatozoide no interior da vagina. O sêmen fica retido no preservativo. Da mesma forma, os preservativos também impedem que agentes causadores de infecção sejam transmitidos entre parceiros sexuais. Esse é o único método contraceptivo que oferece dupla proteção contra uma gravidez indesejada e contra a transmissão de agentes causadores de infecção entre parceiros sexuais. Porém, para que seja eficaz, alguns cuidados devem ser tomados durante o seu uso. Para abrir a embalagem, nunca deve ser usado os dentes ou objetos cortantes para evitar a perfuração do preservativo. Depois da utilização, deve ser removido com cuidado, amarrado com um nó na abertura e descartado no lixo. É importante ressaltar que nunca se deve utilizar os 2 preservativos, o feminino e o masculino, ao mesmo tempo, pois isso pode fazer com que se rompa. Preservativos também nunca devem ser reaproveitados em outras relações sexuais. Os preservativos são dispositivos gratuitamente distribuídos pelo SUS e podem ser retirados nas unidades de saúde.
podem ser utilizados por pessoas de todas as idades. Quando colocados corretamente, seu índice de falha contra a gravidez são de 2 a 15% para os preservativos masculinos e de 5 a 21% para o preservativo feminino. Então é isso, turma. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Agora segue a atividade. Sua atividade encontra-se na página 174, 1 e 2, a 175, a terceira, e na página 176, 1 e 2. Você vai copiar e resolver a atividade em seu caderno, tirar uma foto legível e enviar para mim, tá bom? Vou ficar aguardando vocês. Um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, meus amores!